Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós estudaremos Gênesis capítulo 20, que nos conta a história de Abraão em Gerar e nos mostra mais uma vez o inigualável e inalcançável amor de Deus. Gênesis capítulo 20, versículo 1. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Após a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão saiu da cidade de Hebrom em busca de água e pastagem para o seu rebanho. E logo após, ele passou por Neguebe, Cádiz, Sur e passou um tempo em Gerar. Se a gente for analisar o significado dos nomes dessas cidades, nós temos o seguinte: Hebrom, aliança / comunhão. Neguebe, deserto. Cádiz, lugar separado. Sur, limite. Gerar, habitação temporária. E analisando esses significados, nós temos a seguinte frase: em comunhão com Deus, Abraão saiu de Hebrom e passou pelo deserto de Neguebe. Chegou ao lugar separado em Cádiz e chegou ao seu limite em Sur. E em Gerar, um lugar de habitação temporária, teve seu último teste. E qual seria esse teste? A resposta está no versículo 2. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou para si. Embora Deus já tivesse corrigido Abraão em Gênesis 12:10, ele tornou a cometer o mesmo pecado, de dizer que Sara era sua irmã, omitindo o fato dela também ser a sua mulher. E como sua mulher, Abraão deveria protegê-la a todo custo, nem que para isso desse a sua vida. Mas infelizmente, Abraão ocultou essa informação por medo de ser morto. O que nos acende um alerta, porque apesar dele estar com Deus vivo, ele deixou o medo e egoísmo prevalecer. O medo de ser morto por aquele povo e o egoísmo de escolher a sua insegurança no lugar da segurança de Sara. Versículo 3 ao 7. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirás um povo inocente. Não foi ele que me disse: ela é minha irmã, e ela também não disse: ele é meu irmão. O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Antigamente era comum um rei ter à sua disposição um harém cheio de mulheres, para demonstrar poder político e territorial. No momento entre o rei ter chamado a Sara e Deus ter entrado em contato com ele através do sonho, Sara estava separada no palácio em aposentos femininos para sua purificação, que consistia em banhos, uso de óleos aromáticos, cuidado com cabelo e pele. Era uma transição para a realeza. Então, durante a preparação de Sara, Deus visita o rei Abimeleque através do sonho. Abimeleque é um título de rei hereditário, que significa sou filho do rei, específico daquela região de Gerar. E o motivo de Deus ter escolhido os sonhos para falar com ele é porque no Antigo Oriente eles mantinham uma relação muito profunda com os sonhos. Eles sabiam que era uma mensagem direta do mundo espiritual. Durante esse sonho, nós percebemos que Deus está avisando Abimeleque. Ele não está dando a sentença, mas informando a consequência caso aquilo ocorresse. E a seguir nós vemos um detalhe muito incrível, de que Deus deixa o rei Abimeleque em sonho falar e se defender. E o rei, em nome de seu povo, diz a verdade de que Abraão e Sara haviam mentido, e que ele fez aquilo de coração puro e mãos limpas. E é aí que Deus diz que já sabia que o rei Abimeleque tinha feito aquilo de coração puro, e justamente por isso ele impediu Abimeleque de cometer esse pecado contra o próprio Deus. Deus está simplesmente escancarando o seu eterno amor incondicional. Analisem comigo. Mesmo Abimeleque reverenciando a outros deuses falsos, Deus honrou a sua palavra quando disse em Provérbios 2, do 7 ao 8, ele reserva a sensatez para o justo como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Ou seja, Deus foi imparcial, provando que ele é o único capaz de equilibrar a balança da justiça e ser o seu guardião. E pelo texto, a conduta do rei Abimeleque é clara. Dentro das questões morais que estavam sendo abordadas por Deus neste capítulo, ele agiu corretamente, ao contrário de Abraão. Além disso, Deus intercedeu por Sara, protegendo ela de qualquer agressão física ou a sua honra.
honra. E mesmo que Sara tenha mentido, pelo contexto da época, ela foi orientada a mentir por Abraão, que era quem, no final de tudo, tinha a última palavra. No fim de tudo, Deus orienta Abimeleque a devolver Sara a Abraão e diz que Abraão era profeta e que iria orar por ele e para o povo dele, para ambos não morrerem, pois Deus havia tornado as mulheres da casa de Abimeleque estéreis. Versículo 8 ao 10. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois, Abimeleque chamou Abraão e disse: O que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizestes não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: O que te levou a fazer isso? E nós vemos aqui a postura reta e íntegra de um rei. Ele não está desrespeitando Abraão, muito menos questionando as ordens que Deus havia dado. Ele está buscando a verdade. E depois de questionar Abraão, ele ainda dá uma lição de moral, dizendo que o que Abraão fez não se faz a ninguém. E sabem de uma coisa? O rei Abimeleque não poderia estar mais certo, porque segundo João 8,44, Jesus nos diz que a natureza, origem e identidade da mentira pertencem ao diabo. E embora Abraão não soubesse sobre Levítico 19,11, que diz: Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. O princípio moral da verdade já fazia parte do caráter de Deus. O que Abraão faz é enganar através de uma meia-verdade para a sua proteção. E a verdade bíblica visa preservar o próximo e não apenas ser tecnicamente correto. Versículos 11 ao 13. Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã, por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. Abraão pressupôs que ninguém conheceria o Deus vivo em Gerar, e também que iriam matar ele por conta da beleza de sua mulher. Basicamente, ele desconsiderou as palavras que Deus havia falado para ele em Gênesis 15, no qual Deus disse que seria o seu escudo, além da promessa da descendência. Abraão colocou a decisão da vida dele naquele povo desconhecido de Gerar, embora Deus já tivesse garantido a ele que o protegeria. E logo após, Abraão ainda tenta justificar a questão falando sobre sua linhagem da família com Sara. Versículos 14 ao 16. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, Deus a Abraão, e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: Minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara ele disse: Estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você, diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. E após a lavação de roupa suja, o rei deu diversos tesouros a Abraão, como forma de desculpa, além de terras, e devolver a sua mulher, Sara. E provando mais uma vez a sua integridade, o rei Abimeleque diz a Sara que está dando um tesouro a mais a Abraão, para reparar quaisquer danos morais feitos a Sara. E o mais incrível é que ele faz questão de que todo o povo de Sara visse e ouvisse aquilo, para que ninguém viesse a desmoralizá-la no futuro. Versículos 17 ao 18. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Após Abimeleque devolver Sara, Abraão ora a Deus pedindo para que curasse a casa de Abimeleque, e assim Deus faz, provando assim que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Abraão escolheu enganar um povo para salvar a sua vida. Deus fez ele orar a favor da vida daquele povo. E como se todo esse amor descrito até agora não fosse o suficiente, uma das maiores provas do amor de Deus foi o fato de ele ter permitido tudo isso acontecer, não só para que Abraão aprendesse a confiar nele, mas para que o rei Abimeleque, que era um homem íntegro, e o povo de Gerar conhecessem o único e verdadeiro Deus, com a sua justiça incorruptível, e dessa forma fazendo com que todos tivessem a chance de se arrepender e seguir o único e verdadeiro Deus. Até a próxima!